Barroca, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bom, queria que você falasse um pouquinho sobre a preparação para a partida, como é que foi essa semana aí, ganhando um pouco mais de opção, ganhando até atletas que podem iniciar a partida, Vanderlei, Giovanni Augusto. E eu queria que você falasse também sobre o retorno aí do Patrick Vieira, do William Matheus, e se você vai poder contar com o René Júnior. Bem, boa tarde a todos. Está sendo uma semana bastante produtiva, principalmente no que diz respeito a trabalho para a evolução dos conceitos e daquilo que a gente precisa ajustar na equipe. Sempre que você tem uma semana aberta, você consegue treinar sem se preocupar muito com a relação treino-jogo, né? Então, a gente tem tentado aproveitar muito essa semana para ajustar uma série de coisas que são importantes na nossa evolução individual e coletiva. E a gente agora está chegando próximo do final da semana, então a carga dá uma diminuída. A gente já, a partir de hoje, já começa a pensar o treinamento efetivamente em cima do jogo, da carga física e do nosso adversário. Com relação às opções, a gente tem de volta aí à disposição o Rafinha, pela suspensão. A gente tem de volta à nossa disposição o William Matheus. A gente tem de volta à nossa disposição o Patrick. E o René Júnior, a gente ainda não tem essa convicção que ele vai estar recuperado a tempo. Ele ainda não completou todas as etapas de recuperação, ainda sente dor. Então, é um jogador que a gente ainda... Eu não posso cravar ainda hoje se ele vai estar apto ou não. Estou na dependência da evolução dele para que eu possa pensar no René para o jogo do final de semana. Barroca, você, depois do jogo contra o Toledo, falou, até com razão, do gramado que não dava grandes condições técnicas, né, para o futebol mais técnico. E, enfim, eu conheço bem o estádio Birajara Medeiros em Cornélio Procópio, internamente já devem ter te falado. Nossos colegas que estiveram cobrindo o jogo do Paraná recentemente falaram que é pior que o de Toledo, posso te garantir. Como vocês vão fazer para se adaptar a um gramado que não é o ideal? Bem, eu acho que primeiro é importante, até quando eu questionei a questão do gramado, o questionamento ele não está muito relacionado ao resultado, é muito mais a evolução do nível da competição e valorizar as equipes que tentam jogar um bom futebol, porque é muito importante um bom gramado para se tentar jogar um bom futebol, né? E acho que é até importante a gente falar nesse sentido. Uma das minhas missões aqui nesse início, que era um desejo da direção, um desejo interno muito grande, era que a gente conseguisse dar um salto de qualidade, principalmente em tentar fazer um jogo mais prepositivo, tentar fazer um jogo de imposição. É óbvio que isso leva um pouco mais de tempo, é lógico que isso é muito mais difícil do que você fazer um jogo mais reativo, ou jogar apenas no erro do adversário. E por isso que eu citei a questão do gramado no último jogo. Eu tenho sempre falado que a gente está trabalhando em busca de evolução e equilíbrio. Eu posso compartilhar com vocês alguns dados aqui. A gente jogou jogos do Campeonato Paranaense e todos os jogos nós fizemos gols. A gente tem 19 gols em 10 jogos sob o meu comando, que é um índice bom, mas eu ainda estou em busca de sempre tenho falado isso, de uma equação maior das chances criadas com oportunidades concluídas. Acho que a gente pode elevar esse nível. E com esse tipo de jogo você acaba enfrentando equipes que estão jogando muito no nosso erro, jogando com linhas baixas e em gramados inadequados. Isso aí acaba dificultando, né? Mas é um processo de evolução da gente. A gente precisa também evoluir defensivamente. A gente, no Campeonato Paranaense, a gente não sofreu gols em apenas 2 jogos. É algo que a gente tem buscado saber ter excelência em se defender nas poucas vezes que o adversário tem ido. Eu tenho trabalhado muito isso com os jogadores. E o principal que é buscar a evolução da equipe nesse contexto, porque a gente agora está entrando numa fase decisiva da competição.
A gente, durante todo esse primeiro momento, a gente teve bastante problemas. Foi bem atípico a questão da quantidade de jogadores ausentes. Então, durante todo esse primeiro momento, a gente perdeu um volume muito grande de jogadores importantes, de formas diversas, né? E agora a gente está trabalhando para que, chegando na fase decisiva da competição, a gente tenha o máximo que a gente puder esses jogadores à nossa disposição, esses jogadores em um bom nível e com a evolução coletiva da equipe também crescendo. Agora sim. Barroca, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a disputa na lateral direita, porque com a ausência do Patrick, o Ian entrou, acabou estreando, entrou bem, jogou bem, o Patrick está de volta. O que você está pensando para esse jogo e até para o restante da temporada? Porque a gente sabe, o Ian, no meio do ano, deixa o clube. Você pretende dar mais oportunidades para o jogador ou, quem sabe, dar oportunidade para quem realmente fica para a temporada? A minha cabeça ela funciona muito, já falei isso outras vezes para vocês, em cima da competição interna. Eu vou sempre escolher aquele jogador que eu entenda que naquele momento vai aproximar o Coritiba da vitória, né? O Patrick vinha jogando, um jogador que saiu por um motivo de lesão, um jogador que tem experiência, tem uma boa bola parada, estava encaixado coletivamente e crescendo coletivamente, deu o espaço lá quando saiu no jogo contra o Cianorte, o Ian entrou bem no jogo contra o Cianorte, depois iniciou a partida contra o Toledo, também foi muito bem. A gente ainda tem hoje e amanhã para ainda tirar deles uma série de coisas. A competição está aberta, não só ali, mas em todas as posições. Enquanto eu estiver aqui, eu vou sempre falar que as competições vão estar sempre abertas. E independente de quem começar a partida, é importante que eles continuem competindo e é importante que, nos momentos que eles tenham as oportunidades, que eles consigam corresponder com um alto nível de performance. Barroca, é claro que o seu foco está no jogo contra o PSTC no domingo, mas eu queria saber se existe até uma pressão interna, até mesmo sua, em cima dos jogadores, pela liderança, que nesse momento só depende do Coritiba, né? Existe. Existe porque a gente tem trabalhado duro para evoluir e a gente tem um foco que é buscar essa primeira colocação. Então, a gente tem isso como meta, os jogadores estão se dedicando, estão trabalhando, a gente está lutando aí para melhorar aquilo que a gente precisa melhorar e conseguir fazer essas duas partidas aí da melhor forma possível para terminar, sim, que é um dos nossos objetivos, terminar essa primeira fase na liderança, ter a possibilidade de partir de um princípio de ter as vantagens de jogar a segunda partida em casa. Então, é um dos objetivos da gente e a gente vai brigar com todas as nossas forças para atender esse objetivo. Barroca, você ali anteriormente já citou vários nomes de jogadores que passam a ficar à disposição. Queria te perguntar especificamente de mais três. O William Matheus, o Giovanni Augusto e o Vanderlei iniciam o jogo em Cornélio Procópio? O William Matheus, Giovanni Augusto e Vanderlei, não é isso? O William Matheus retorna naturalmente à equipe, vai iniciar a partida. O Vanderlei está em disputa e ainda vou esperar um pouco o final dessa semana. E o Giovanni Augusto também é um jogador que está em disputa. Eu fiz uma programação para ele de aumento gradativo de minutagem. O Giovanni Augusto contra o Cianorte entrou uma minutagem menor. Em Toledo, eu já aumentei a minutagem dele, ele fez praticamente um tempo inteiro, ele entrou bem no início do segundo tempo, e aí com um acréscimo bateu praticamente um tempo de jogo, e a gente está definindo agora, nesse próximo jogo, se ele inicia, e ele iniciando provavelmente deve ser um jogador em potencial para ser substituído nesse processo de evolução, ou se ele continua nesse processo de evolução entrando no decorrer do jogo. A gente ainda não definiu, vamos treinar hoje, amanhã, para tomar essa decisão. Ainda um pouquinho na pergunta do Dalk, falando sobre a importância da liderança. Coritiba, vencendo os dois últimos jogos, se mantém líder, que é importante para o mata-mata. E tem o PSTC, mas como é que está? Tem algum pensamento já para o clássico, que é o último jogo, no Couto Pereira? Como é que você está trabalhando isso? Eu estou pensando realmente no PSTC, eu estou pensando na evolução da equipe
no equilíbrio da equipe, estou pensando em tudo que envolva desenvolvimento da gente. Por exemplo, a gente precisa evoluir bastante em gols pró no início das partidas. Muitas das partidas que a gente sofreu tem um pouco a ver com a gente não teve eficiência em fazer gols rápido. E isso é uma característica dos meus trabalhos anteriores, de buscar agressividade desde o início, buscar gols nos primeiros momentos. Dos 19 gols que fizemos, se não me engano, nós só fizemos 3 gols nos 30 primeiros minutos de jogo. É um índice baixo para a característica da minha equipe. Em contrapartida, dos 11 gols que sofremos, só sofremos 2 gols em segundo tempo. Então, é um indicativo que a gente está tendo, principalmente nesse tipo de partida, que jogar correndo atrás e tendo que virar partidas, empatar partidas, isso aí não costuma ser algo bom, é algo que eu tenho tentado trabalhar diariamente com os jogadores. E eu estou em busca dessas pequenas evoluções para que no momento que a gente entre nos confrontos eliminatórios, para que a gente entre com todas essas questões aí equacionadas, treinadas, repetidas, para que a gente busque o nosso objetivo dentro da competição. Barroca, você já falou sobre a questão do gramado, é claro, mas nos últimos 3 jogos o Coritiba não venceu e, por coincidência, fora de casa no caso, e por coincidência pegou gramados ruins, né? Até na Arena da Amazônia estava ruim o gramado. Em Cascavel estava bastante alto e em Toledo você acabou reclamando após a partida. Você acha que esse é um dos principais problemas para o Coxa não estar vencendo fora de casa nesses últimos jogos ou tem alguma outra situação? Não, óbvio que não é só o gramado. Eu já falei sobre a questão do gramado, porque o gramado ele tem muito a ver com o tipo de jogo que a gente quer fazer, que a gente está tentando fazer. Em todas as partidas que a gente jogou sob meu comando, em todas elas a gente teve mais de 67%, 68% de posse de bola. Em todas elas a gente teve média aí de 8 a 10 escanteios, a gente finaliza bastante a gol, a gente dá pouca chance para os adversários. O que a gente está realmente tentando buscar e o que a gente tem que trabalhar e assumir nossa responsabilidade é que a gente precisa ser eficiente com relação ao que a gente está produzindo ofensivamente, porque não adianta nada a gente ter todos esses números e não conseguir converter isso em gols, em vantagem. E aí a gente acaba trazendo o jogo para uma característica que é boa para a gente, como aconteceu contra o Cianorte, onde a gente abriu 2 gols de vantagem, e aí o jogo fica muito bom para a gente nesse sentido. Então, a minha cobrança em cima dos jogadores e o meu trabalho diário está muito tentando para encontrar essas soluções. É em cima disso que eu estou tentando trabalhar, que é encontrar essas soluções, porque já a gente vai jogar jogos eliminatórios, e esse tipo de coisa não pode acontecer porque a gente não vai ter margem para erro. Barroca, o Coritiba fez uma boa campanha na Copa São Paulo esse ano. No primeiro momento você foi chamado para o grupo principal para treinamento goleiro, né? O Marcão. O lateral direito Nathanael chegou a ter um jogo contra o Londrina com a equipe profissional. Outros jogadores acho que agora já voltaram de férias, né, depois do período. Você pretende dar oportunidade para esses meninos? Muita gente pergunta do Ângelo, que foi eleito o melhor lateral esquerdo da Copa São Paulo. Também o João Vitor, que já passou a treinar com o grupo principal. Quando que eles terão chance? Então, o Marcão continua com a gente. O Marcão hoje faz parte do elenco profissional, está trabalhando como nosso 4º goleiro. O Nathanael, quando foi solicitado, foi muito bem no jogo contra o Londrina. Depois, com o retorno do Ian, a gente se organizou para dar um período de férias para ele, porque ele, por lei, precisava desse período de férias. Ele vinha de um ano aí de trabalho e precisava ter esse período. Então, eles se apresentaram essa semana. É um jogador que, com certeza, vai estar transitando com a gente. O Sub-20 vai iniciar agora a Copa do Brasil contra o Tocantins. Então, eu estava, inclusive, agora conversando com o Ricardo, que é o técnico do Sub-20, para a gente ajustar essas transições de quem de lá vem para cá e quem daqui possa, porventura, jogar com ele. Desculpa. O Ângelo é um jogador que eu particularmente gosto. Teve um período aqui treinando comigo, gostei muito, mas também entra no contexto do Nathanael, um jogador que precisava de um período de férias por lei, porque já estava um ano direto
O João Vitor já está incorporado ao elenco profissional, está fazendo um trabalho de preparação física especial, mas é um jogador com margem para jogar lá e treinar aqui e ir se desenvolvendo dos dois lados. Além dos jogadores que a gente já está utilizando, que é Ian Couto, Igor Jesus, Matheus Bueno, jogadores que têm tido suas oportunidades, Cazu, todos os jogadores formados na base que já estão tendo suas oportunidades aí com a gente nesse início de trabalho.